Hoje quero conversar com vocês um pouquinho sobre o clássico. Clássico é pouco para tentar definir ou enquadrar esse filme, assim. Obra-prima. É uma obra-prima esse filme. Dificilmente o Clint, ele dirige filme ruim. Então, assim, a maioria dos filmes dele ou são muito bons, excelentes, incríveis e obras-primas, né? As Pontes de Madison com certeza se enquadra dentro desse gênero, né? Tipo, dentro da categoria do Clint, né? Esse filme é incrível. O filme conta a história de Francesca ou Francesca, depende de como você pronuncia. Uma dona de casa, mãe de dois filhos, né? Duas filhas ali, dos seus 15, 16, 17 anos de idade. Está casada há um bom tempo, vive numa cidadezinha ali, né, um pouco distante, eu não diria reclusa, mas assim, a vida dela basicamente é ser mãe e esposa. Vamos pensar dessa forma, né? A vida dela basicamente é ser mãe e esposa. Se perguntar ela quanto tempo de casado, ou quanto tempo que ela está junto com o esposo dela, talvez ela nem saiba responder de tanto tempo que os dois estão juntos, né? Então, essa mulher, dona de casa, vivendo ali dentro desse... Eu não diria dentro desse plano, mas dentro desse perfil, vou colocar muitas aspas nessa palavra perfil, né? Dentro desse perfil de esposa e mãe, esse papel social acho que fica melhor, né? A vida dela muda quando acontece o seguinte, o marido dela vai viajar e vai ficar fora durante 4 dias. Então, nesses 4 dias, ela vai ficar em casa sozinha, né? E ela acaba conhecendo um fotógrafo, o Robert, um fotógrafo da National Geographic, interpretado pelo Clint Eastwood. Clint Eastwood, acho que diz assim, que também é o diretor do filme. Então, assim, ele faz o Robert e também dirige a si mesmo. E o filme, né? Os dois começam a se relacionar. Essa é a sinopse do filme. A história de uma mulher casada, mãe, que se apaixona por um fotógrafo que está ali na cidade, né? E só está durante uns dias e depois ele vai embora. Essa fórmula você possivelmente já viu em outros filmes. Aí você pode estar pensando, ué, Daniel, mas como assim em outros filmes? Titanic. Aí você pensa, ué, mas o que tem a ver Titanic com As Pontes de Madison? No Titanic nós temos a Rose, que é uma mulher que está ali praticamente prestes a se casar, né? Faz parte de uma família aparentemente aristocrata, prestes a estar casada com um cara muito rico. E a Rose está dentro de um papel social, né? Ela precisa se portar e se comportar dentro desse papel social que lhe foi atribuído, né, estipulado, digamos assim, por ela ser mulher, né? Tudo muda quando ela conhece quem? O Jack, que é um cara que não tem onde cair morto, que ganha a passagem do Titanic numa aposta, né, numa mão de sorte, ali no poker, e que basicamente sobrevive por aí somente com o necessário para sobreviver, né? Não tem um lugar fixo para morar, assim, tem um espírito aventureiro e tal. É um cara que não tem raízes. Vamos usar esse título, né? Um cara que não tem raízes. Ela se apaixona por ele, né? Os dois têm uma linda história de amor. Na minha opinião, é o melhor filme de romance já feito. Assim, eu costumo dizer que o Titanic é o Romeu e Julieta da nossa geração, assim. Tipo, se séculos atrás havia o Romeu e Julieta, nós temos o Titanic. Assim, não tem nenhum filme de romance, não tem nenhum casal que... Não tem nenhum filme que aborde o amor romântico da maneira como o Titanic consegue. Mas nós temos uma mesma fórmula aqui, né? Uma mulher que está dentro de um papel social, mãe e esposa. No caso, a Rose não era nem mãe nem esposa, mas estava prestes a ser, né? Que acaba se apaixonando por um homem sem raízes. E a relação que os dois estabelecem aqui tem uma química absurda.
que bate de frente com a do Jack e da Rose. A diferença é que esse filme tem inúmeras nuances, né? Que é o tema do vídeo de hoje. Por quê? Tem muita gente que fala mal desse filme porque eles acabam argumentando que as pessoas que gostam desse filme estão romantizando traição. Então esse é o primeiro ponto. Pô, vocês estão romantizando traição. O romance do filme gira em torno de um caso, né, de uma traição, de uma relação extraconjugal da Francesca com o Robert, né? Ela é uma mulher casada e pipipipopopó. Tem esse primeiro grupo. O segundo, eles encaram o filme não como um filme que está falando sobre uma história de amor entre duas pessoas, embora uma dessas duas pessoas seja casada. Não, eles veem o filme como uma história sobre arrependimento e sacrifício. Eu vou chegar lá. Existe esse primeiro grupo, né? Pô, o filme está romantizando traição e tal. E tem um segundo grupo que é um filme que fala muito sobre sacrifício e arrependimento. E, ao mesmo tempo, amor. Eu faço parte desse segundo grupo. E tem o terceiro grupo. O terceiro grupo não gosta do filme porque odeia o final. Eu costumo dizer que esse terceiro grupo é o mais romântico desses três, assim. Por quê? Vamos lá. Os dois, quando se conhecem, o espectador sente de imediato assim, uma química absurda entre os dois. Isso é muito crédito, na minha opinião, né? Crédito da atriz, né? Tipo, a Meryl Streep nesse filme tá absurda. Só que as coisas não acontecem da maneira e nem no tempo que você, enquanto espectador, gostaria. Então, por exemplo, nós estamos habituados a, quando a gente assiste um filme, tipo o casal, sei lá, bem clichê. Cai um livro na biblioteca, o cara vai lá e pega e devolve, há uma troca de olhares entre os dois, cada um vai pro seu lado, aí no dia seguinte o cara encontra a mulher no café, aí pede o número dela, aí minutos depois os dois estão saindo juntos, ele tá levando ela para casa, quando ela tá na porta ali, igual no filme Hit, né? Quando ela balança a chave, tá na hora de dar o beijo. E eles se beijam. Então, assim, a maioria dos espectadores acostumados com esse tipo de filme espera esse tipo de coisa. Olha, eles vão se conhecer, vão conversar, vão ter o encontro, vai ter o primeiro beijo, eles vão se apaixonar, eles vão ficar juntos e alguma coisa pode dar errado ou não nesse caminho, mas no final eles ficam juntos. Então, assim, existe uma fórmula que dá certo, né? Prova disso são os filmes de romance e os filmes de comédia romântica, né? Isso não acontece nesse filme. Então você assiste querendo o tempo todo que eles dois se peguem. Mas eles não se pegam. Não no tempo que você quer, mas existe uma tensão sexual absurda entre os dois, assim. E a direção é genial exatamente por fazer isso. Ela não te entrega no momento que você quer, mas ela te conduz. Tipo, é um filme que quando você assiste, você sabe que os dois vão ficar juntos. Você sabe que os dois em algum momento vão, né, transar, enfim. Mas isso não acontece de imediato. E existe sutilezas ali. Tipo, há uma eroticidade absurda entre os dois, mas é uma eroticidade que não é explícita. Às vezes é uma troca de olhar, às vezes ele pega um copo ali para lavar a louça e o antebraço dele encosta no antebraço dela. Às vezes os dois estão conversando e ele olha para o olho dela e depois desvia para a boca e ela faz a mesma coisa. Às vezes os dois estão no mesmo local e ele passa e o rosto dele com o rosto dela quase que ficam muito próximos um do outro, mas depois se afastam. Há uma cena que ela está falando no telefone e ela coloca a mão no ombro dele e ele encosta a mão na mão dela. Tipo, são sutilezas assim que você vai sentindo uma tensão sexual absurda entre os dois, uma eroticidade absurda entre os dois, mas os dois não se pegam assim de cara. Por quê? Eles estão construindo uma relação muito íntima entre os dois, assim. Tipo, os dois realmente se apaixonam. É um filme onde a traição não começa pelo desejo. A traição começa pelo amor.
E isso é muito louco, porque quando a pessoa, acredito eu, né, é monogâmica, ela não vai enxergar dessa forma. Tipo, ela vai ver a Francesca como uma mulher casada, mãe, insatisfeita, que traiu o marido com um fotógrafo e isso não passou de uma aventura. E não é bem assim, pelo menos dentro da minha interpretação, né? Não é bem assim, os dois se apaixonam, tipo... Por que eu tô falando isso? A maioria das pessoas que são monogâmicas, quando pensam em traição, o que vem na mente delas, de imediato, é a palavra transgressão. Então, assim, a traição como uma quebra de um contrato feito entre duas pessoas ou mais, né? Mas vamos tomar aqui uma relação monogâmica, né? Tipo a dois. Então, assim, a traição como um ato de transgredir um contrato, né? Existe uma lei ali, olha, nós não podemos ficar com outras pessoas. Faz parte do nosso contrato aqui monogâmico que está implícito, não precisa ser nem explícito, né? Não precisa você falar, olha, estamos namorando, né? Estamos nos relacionando monogamicamente, você não pode ficar com outras pessoas. Ser monogâmico por si só já implica esse contrato de ficar somente com uma pessoa. Quando a galera costuma pensar assim, traição, o que vem na mente? Alguém que está mentindo, traição e mentira, alguém que está enganando a outra, mas uma traição que começa muitas das vezes pelo desejo. Então, assim, um desejo aqui dos olhos, né? Tipo, de você olhar para o corpo da pessoa e se interessar. Um desejo, às vezes, que tem a ver com o próprio desejo. Como assim, próprio desejo? Por exemplo, muitas traições começam não pela falta de desejo entre os cônjuges, mas pelo interesse que um terceiro possui nesse outro aqui, que às vezes esse outro não está vendo dentro da própria relação. Por exemplo, imagine um homem ou uma mulher que é constantemente criticado pelo parceiro, ou que o parceiro não nota coisas legais que esse suposto cônjuge ali faz. Valorização. Olha, eu não me sinto valorizado pelo meu parceiro, ou o meu parceiro ou a minha parceira não me nota, não me elogia nem nada. Aí tem um cara ali no trabalho que, nossa, você fez a sobrancelha, ficou bonito, hein? Deixou o seu olhar mais intenso. Pronto. Nossa, tô com essa sobrancelha há um tempo, meu marido nem comentou. Nossa, você cortou o cabelo, ficou tão bonito. Eu gosto da sua barba assim. Você fica muito bonito com essa barba cerrada. Nossa, pronto. Então, assim, a traição, muitas das vezes, em algumas pessoas, começa com isso também. Tipo, quando esse terceiro começa a reparar em coisas que o cônjuge não repara ou não comenta. Tem a ver muito com valorização, né? Tipo, não me sinto valorizado, não me sinto visto, não me sinto reconhecido, não me sinto amado. Isso aqui é básico, assim. Muita gente que trai muitas das vezes por isso, né? Tipo, olha, meu parceiro não estava me dando atenção, ou meu parceiro não estava me valorizando e eu acabei ficando com outra pessoa. Isso não justifica, tipo, não justifica, mas costuma ser a argumentação que as pessoas usam, né? Quando traem, tipo, aqui nesse filme isso não acontece. Em nenhum momento nos é passado que o relacionamento dos dois ali, né, da Francesca com o marido dela, é um relacionamento ruim, ou é um relacionamento abusivo, ou ela é uma dona de casa insatisfeita com a sua vida, ou uma mulher infeliz e tal. Eu não vejo dessa forma. Até porque o final desse filme é muito forte, assim. É um dos finais mais emocionantes da história do cinema. Fácil, assim. Então, essa relação aqui começa não por um desejo, mas eles estabelecem ali uma troca, tipo, uma conversa ali. Eu digo mais, assim, às vezes, quando você assiste esse filme, você pensa assim, poxa, será que pela primeira vez em muitos anos, ela se viu através dos olhos de um homem como mulher e não como mãe e como esposa? Que para um homem hétero, eu já falei isso com vocês aqui no canal, né? Às vezes o cara casa com uma mulher, mas ele, depois de estar casado com essa mulher, deixa de ver essa mulher como mulher e passa a ver essa mulher como mãe.
Então, assim, será que o olhar... Será que ela, enquanto objeto aqui... Entende? Tipo, ela passou a ser vista como mulher, ser desejada como mulher ali. O fotógrafo não estava olhando para ela como esposa. E nem como mãe. Entende? Tipo, há uma troca ali, há um flerte. Cara, esse é um filme muito sobre flerte, assim. Os dois estão flertando ali o tempo todo. Ele meio que... Não é um ato, não chega a ser um ato de transgressão no sentido sexual explícito. Eles realmente se apaixonam. Obviamente, né? O amor romântico em muito pouco tempo, né? Não sei se Romeu e Julieta durou 3 dias o romance, acho que no Titanic durou 2, alguma coisa assim. Sempre um espaço muito curto, né? Os amantes ali se apaixonam repetidamente e tal, algo muito intenso. Esse é o primeiro ponto do filme, que pra mim é o principal. Eles se apaixonam. Há uma paixão ali entre os dois. Os dois ficam, e no final do filme, você já entende mais ou menos o que pode acontecer. Ela precisa escolher entre ir embora com esse fotógrafo, só que indo embora ela largaria a família dela, né? Tipo o marido e os filhos, né? As filhas, ou ela continuaria no casamento dela, com a vida dela, como dona de casa, mãe e esposa. Durante mais de 2 horas do filme, praticamente, você torce por esse casal. Apesar de ser um casal cujo a mulher é alguém que está traindo o marido. Porque o filme, a embalagem do filme, por mais que o conteúdo seja traição, possa ser traição, visto de uma maneira superficial, na minha visão, o filme te vende uma história de amor. Então olha só que doideira. Tem traição, mas não é sobre traição. É um filme sobre amor e sacrifício. Por que sobre amor e sacrifício? Por conta da decisão da Francesca. Há uma cena que os dois estão ali no carro, na chuva, e ela vê o carro do fotógrafo, assim, na frente dela. E ela está dentro do carro do marido dela. Aí ela coloca a mão na maçaneta do carro, tipo assim, para abrir. O filme, se não me engano, deve passar ali na década de 70 e tal. É um filme da década de 90, mas a história ali dá a entender que é na década de 70. Ela coloca a mão na maçaneta, tá chovendo, e ela olha para a cara do marido dela. E o marido dela olha para a cara dela. Cara, essa cena é muito boa. Por quê? Você olhando a cara do marido dela, você sabe que ele sabe. Você sabe que ele sabe que a Francesca traiu ele. Que a Francesca teve essa história de amor, paixão com esse fotógrafo esses dias, durante o tempo que ele estava fora. Era uma cidade pequena. Cidade pequena, todo mundo sabe das coisas. Então, assim, a forma como ele olha para Francesca, você pensa assim, caraca, ele sabe. Ele sabe. E isso que é incrível nesse filme. Porque ele sabe, tipo assim, ele olha para ela assim, olha, eu sei que você sabe que eu sei. Tipo, eu sei que você me traiu. Mas ele não impede a Francesca. Ele não diz assim, fica, ou ele não tranca a porta do carro. Tipo, essa decisão fica para ela. E ela decide o quê? Não vou dar spoiler. Eu costumo dar muitos spoilers nesses vídeos, né? Mas, tipo, vale a pena você assistir o filme. Assim, é mais uma dica do que realmente uma análise, apesar de eu estar analisando aqui junto, né, no vídeo. Mas esse final, eu só contei uma parte do final, né? Quando ele olha pra ela assim, ela olha pra ele, ela tá com a mão na maçaneta, tá chovendo, os dois trocam o olhar, ela tá com o olho cheio d'água. Cara, a Meryl Streep é absurda, assim, é absurda. E é um filme sobre o quê? Sobre amor e sacrifício. Mas tem a ver também com esses lugares, né? Tipo, com esses papéis sociais estabelecidos entre aspas, que são atribuídos à mulher. Então, assim, a Francesca aqui é uma mulher, dona de casa, mãe e esposa. Eu acho muito superficial assistir esse filme
e tomar um filme como um filme de traição. Não. Pelo contrário, é um filme que mostra que a traição pode surgir dos lugares mais inusitados. Tipo assim, ela traiu o marido dela. Beleza, ela traiu o marido dela. Mas essa traição aqui não começou por um desejo. Não começou por meio de uma insatisfação. Não, ela se apaixonou pelo cara. Tipo, aí aqui entra várias questões. Por que ela se apaixonou? Eu levantei uma. Será que foi pela forma que ela se viu através do desejo dele? Entende? Assim, tipo, essa expressão do tipo, pô, meu marido só me olha como esposa e como dona de casa, mas o meu amante me olha como mulher. Assim, eu me sinto desejada. Tipo, tem essa questão aqui também, né? Tipo, o próprio Freud falava isso, que muitos homens, quando amam, não desejam. E quando desejam, não amam. Então assim, é uma... Eu não vou dizer ilusão, porque eu estaria sendo muito pessimista ao dizer isso, né? Mas costuma ser algo que as pessoas monogâmicas precisam acreditar, que é nisso. Do tipo, eu estou namorando com alguém, sou casado com alguém, e essa pessoa só me ama e só me deseja. Eu vou ser o único e exclusivo objeto de desejo dessa pessoa, sendo que não. Assim, ela pode vir a desejar outras pessoas. Muito pelo contrário, ela vai desejar outras pessoas. A questão é o que ela vai fazer com esse desejo. Então, assim, muitas pessoas estão muito ligadas a essa questão do desejo, né? Tipo, uma traição por meio de um desejo. Ah, fulano de tal transou com outra pessoa. Mas para algumas, a traição de sentimento dói muito mais. Dói muito mais. Tipo, olha, eu te traí, eu transei com fulano, mas foi só uma transa. Beleza, dói. Mas quando a pessoa diz assim, olha, eu me apaixonei por outra pessoa. Eu estou amando outra pessoa. Isso pode doer muito mais. Porque a traição, além de ser uma quebra de contrato, como eu disse anteriormente, a traição ela nos causa uma ferida narcísica. Onde foi que eu errei? O que eu não fiz? O que eu poderia ter feito e eu não fiz? Por que ele escolheu ela ao invés de mim? Por que ele escolheu essa pessoa? Nossa, eu sou uma pessoa feia, então ele me traiu com uma pessoa bonita. Tipo, é uma ferida narcísica. E essa ferida narcísica na mulher, ela é muito mais brutal do que no homem, na minha concepção. Porque o homem é uma ferida narcísica, mas tem a ver muito com uma atribuição fálica. Como assim atribuição fálica? O cara, ele tá muito mais preocupado se a mulher transou com o outro e se os outros vão saber do que pela traição em si. A vergonha de ser corno é muito maior. Então, assim, olha a pergunta que os caras às vezes se fazem, tipo, entre amigos, né? Porra, fulano de tal traiu o cara com um cara cheio de dinheiro. Ou ficou com um cara que é bonitão, fortão, não sei o quê. Tipo, são sempre atribuições fálicas. Ter dinheiro, ter poder, ser mais bonito, ser mais másculo, aparentemente mais viril. Então, assim, essa traição aqui que gera uma ferida narcísica no homem tem muito a ver com esse ego aqui de uma atribuição fálica, né? De ter. Ó, ele tem. Com a mulher é uma atribuição muito do ser. Atinge muito mais o âmago, sabe? Do ser da mulher. Tipo, porra, fui traída, caralho. Tipo, o que eu fiz? Olha só, o que eu fiz? Onde foi que eu errei? Pro homem, não. Muitos é muito nesse campo do ter. Ele teve tal coisa, tipo, ele fez tal coisa. Então a traição é sim uma ferida narcísica, causa sim uma ferida narcísica, absurda no sujeito, tanto no homem quanto na mulher. Mas esse filme, como eu disse anteriormente, nos mostra isso. Caraca, a traição ela pode surgir mesmo em boas famílias, digamos assim, né? Mesmo em casais que estão relativamente bem, assim. Não dá para cravar, porra, será que essa mulher estava entediada? Será que ela estava insatisfeita? Será que ela estava infeliz? Porque, repare, nós, enquanto indivíduos, tentamos dar ou arrumar justificativas para esse comportamento da traição.
Ah, ela traiu porque ela se sentia X, ela traiu porque ela se sentia Y. Entende? Como que nós, enquanto neuróticos, queremos encontrar sempre uma causa, tipo... E a traição aqui nesse filme se dá. Se dá, assim, se deu. Olha, me apaixonei e tal por esse fotógrafo. Nós tivemos, né, pode-se dizer um caso, né? Ele foi embora, eu sou uma mulher casada, tenho filhos e tal, dona de casa. Esse é um dos pontos altos do filme. Por quê? Ela não é uma personagem que o Clint aqui coloca como a esposa infiel, sabe? Tipo, ela não tem esse arquétipo, muito pelo contrário, como diriam os Red Pills, né? Ela está dentro do arquétipo da mulher, entre aspas, direita, uma dona de casa, mãe, cidade pequena, etc e tal, e ela traiu. Entende que as pessoas às vezes têm um certo estereótipo de quem trai? Por isso que quando alguém vê assim, vou dar um exemplo. Vem uma notícia de uma mulher que chifrou o marido, aí sai na televisão. Aí a pessoa vê a foto dessa mulher e ela tá com short curto ou com top, ou ela tá com um vestido muito colado no corpo. A maioria das pessoas machistas vão falar assim, também, mas olha só o tipo de mulher. Quando é uma notícia que é tipo assim, missionária X é pega traindo o marido, pronto, todo mundo vai falar. Olha lá, tá vendo? É crente, mas o crente gosta de fazer essas coisas. Tipo, a notícia se espalha muito mais quando é a traição de uma mulher que tem um arquétipo de, entre aspas, mulher direita, dentro de uma visão machista, do que quando essa traição vem de uma mulher com um arquétipo de uma mulher que não é direita, entre aspas, dentro dessa visão machista. Então, assim, a Francesca aqui se enquadra exatamente nesse perfil da suposta mulher direita, esposa, dona de casa. Então, assim, cara, o filme é muito bom, muito bom. Tem uma direção absurda, tipo, todas essas sutilezas, esse erotismo, essa tensão sexual entre os dois é absurda, essa intimidade que tem ali entre os dois, tem atuações magníficas, a fotografia é incrível, há momentos muito sutis ali, e é um filme que, como eu disse anteriormente, na minha concepção fala muito de sacrifício. Ela se sacrifica no final, assim. É um filme que fala sobre sacrifício, sobre talvez arrependimento, sobre escolhas também, né? Tipo, será que ela foi com o fotógrafo? Será que ela não foi? Porque toda escolha é uma renúncia. Escolher por si só é renunciar. Se eu escolho uma coisa, eu perco outra. É um dos melhores filmes. Nossa, eu tô postando muito filme com a Meryl Streep, né? Quem vê assim até pensa que ela é uma das minhas atrizes favoritas, mas não, porque ela realmente faz muito filme bom. Espero que vocês tenham curtido. Até o nosso próximo vídeo.